Nesse dia 8 de março, a TV Universitária abre esse espaço e produziu essa matéria para falar do espaço do mercado de trabalho antes ocupado por homens e que agora aumenta bastante a participação das mulheres. Para falar sobre este assunto, nós estamos conversando com a Júlia Moreto, professora de Políticas Públicas do Departamento de Administração e Economia, aqui da Universidade Federal de Lavras. Júlia, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luciana. Júlia, nós acabamos de assistir à matéria e eu gostaria de ouvi-la. O que você tem a dizer sobre esse contexto? Luciano, a gente observa, né, principalmente no Ocidente, nos países ocidentais, que as mulheres elas tinham um papel muito demarcado, né, elas trabalhavam no âmbito doméstico, né, elas sempre trabalharam, né, no âmbito doméstico, seja no cuidado com os filhos, seja no cuidado com a casa, e as mulheres pobres, sobretudo as mulheres negras, né, na época da escravidão, trabalhavam em outras casas, né, então a ideia de que a mulher foi trabalhar fora recentemente não é verdade, né, as mulheres pobres e as mulheres negras já trabalhavam fora das suas casas. Mas existia muito essa separação entre o público e o privado, né? Em que as mulheres ficavam mais no âmbito privado e os homens numa esfera mais pública, ou seja, na rua, né, em outros trabalhos. E existia um tabu muito grande de algumas atividades serem exercidas por mulheres, principalmente atividades que, como a gente viu, né, exigem um esforço físico maior ou e mais característicos de homens. Mas também isso, na verdade, é um mito, porque vários trabalhos que as mulheres já realizavam, né, há bastante tempo são trabalhos muito pesados, né, trabalhos muito minuciosos. Então, ao longo da história, a gente foi vendo que essas ocupações, as mulheres foram entrando em terrenos que antes eram terrenos masculinos, e o inverso também é verdade, né, de homens que também foram passando a ocupar posições no mercado de trabalho que antes eram posições exclusivas para as mulheres. Como a própria questão dos professores no ensino fundamental, principalmente, na educação infantil, parte de estética, né? Então, tem várias profissões que eram características de gênero e hoje a gente já está ultrapassando essas barreiras, né? Agora, Júlia, do ponto de vista do trabalho, do mercado de trabalho, o que falta, Júlia? Eu acho que o fundamental que as pesquisas apontam é a equidade do ponto de vista salarial, porque várias pesquisas indicam que mulheres que ocupam as mesmas posições, né, profissionais que homens recebem menos do que esses homens. Normalmente elas recebem 70% do salário que os homens recebem para executar a mesma tarefa. E isso a gente observa em posições de gerência, posições de comando. Tem tido vários casos, até em Hollywood, de várias atrizes que são protagonistas de filmes reivindicando essas questões. Então, não é só para os trabalhos mais precarizados e que recebem menos, também nas posições mais influentes no mercado. Então, eu acho que esse é o desafio fundamental, né, do ponto de vista do trabalho. Tá certo. Júlia, alguns veículos de imprensa divulgaram hoje, nesse dia 8 de março, dados de uma recente pesquisa, dados assustadores, dados que chocam. A cada uma hora, 500 mulheres são abusadas, são ameaçadas no Brasil. O que você nos diz sobre isso? Luciana, eu acho que esse é o desafio fundamental para as mulheres em todas as esferas, desde o âmbito do trabalho, mas principalmente na questão da violência doméstica. Porque quando a gente olha para esses dados mais a fundo, a gente vai perceber que quase 60% dessas agressões acontecem dentro dos próprios lares e esses abusos acontecem através de pessoas que são conhecidas, dos seus parceiros, dos seus maridos, namorados, pais, irmãos, colegas de trabalho. E isso é muito grave, porque isso deixa as mulheres numa posição muito vulnerável, né? Não basta só ter uma precaução, cuidado quando você sai na rua, porque a violência principal está dentro das próprias casas. E aí esses dados indicam que a violência física, né, inclusive com traços de tortura, é muito presente, né? Quase 10% das mulheres brasileiras hoje já foram violentadas, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista verbal ou de outros tipos de assédio. Psicologicamente também, Isso é muito sério, né? Isso vai afetar todas as esferas da vida, desde a questão da saúde, obviamente, até a questão do próprio trabalho, né, que a gente estava falando antes. Agora, Júlia, nos tire uma dúvida, por favor. A diferença entre feminicídio e crime passional, qual é a diferença?
Então, crime passional era uma categoria usada pelo direito, né, para caracterizar crimes relacionados ao amor, crime motivado pelo afeto, pelo amor. É interessante porque no direito essa motivação ela agrava a penalidade, porque se indica motivos que o direito considera como motivos fúteis, motivos torpes, né? Mas hoje em dia trabalha-se com a categoria feminicídio, porque na verdade é preciso desconstruir essa ideia de que o amor mata. Quem ama demais não mata, né, aquele objeto de amor. Os crimes considerados como feminicídio são crimes de ódio, são crimes em que o homem, né, geralmente, se sente dono, sente possuidor da mulher e que se aquela mulher não atende aquilo que ele deseja, por exemplo, se a mulher termina um relacionamento, se a mulher não aceita uma determinada condição, aquele homem mata a mulher porque não quer deixar que ela se relacione com qualquer outro homem ou que ela tenha uma vida sem a sua presença. Então, são crimes muito graves, a gente vê que no Brasil isso é muito frequente, a gente, né, assiste esses tipos de crimes, inclusive sim, muito próximos de nós, são crimes muito graves e desconstruir essa ideia de crime passional é importante para a gente caracterizar esses crimes de forma correta e entender essa ideia de poder que está relacionada, né, que está inserido nessa relação, né, entre homens que praticam esse tipo de crime em relação às mulheres. Júlia, para terminar a nossa entrevista e nesse dia 8 de março, com toda a realidade vivida pela mulher nos diversos setores da sociedade, nas diversas áreas que ela vinha atuando e buscando o seu espaço, o que a mulher tem para comemorar nesta quarta-feira? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, né? Eu acho que, infelizmente, esse é um dia muito mais de reflexão e de luta para as mulheres, né? O 8 de março é um dia que decorre, né, de um episódio muito triste da nossa história, sim, em que mulheres que estavam realizando uma greve numa fábrica são assassinadas. Então, é um dia de reflexão, né, em relação à violência da mulher, em relação às condições de trabalho, que como a gente falou aqui. Então, é muito menos um dia para a gente comemorar e muito mais um dia para a gente refletir e chamar a atenção para os direitos que a gente gostaria que fossem reconhecidos, não só pelos homens, mas pelas outras mulheres, pelas autoridades, pelo Estado, pelo mercado de trabalho. Então, é um dia para a gente dar visibilidade a esses direitos que estão na lei, mas que muitas vezes não são exercidos. Então, muito mais do que estar feliz, comemorar ou dar parabéns ou dar uma rosa, é um dia da gente respeitar as mulheres e reconhecer as mulheres como trabalhadoras, como sujeito, como donas dos seus próprios corpos, né? Que a gente tem discutido muito isso, eu acho que é um tema que tem tocado muitos adolescentes e eu vejo que tem despertado uma consciência para essa questão e mais do que nunca, né? Despertar essa discussão não só entre as mulheres, mas sobretudo entre os homens, desde pequenininhos, né? Tá certo. Nós conversamos com a Júlia Moreto, professora de Políticas Públicas do Departamento de Administração e Economia, aqui da Universidade Federal de Lavras. Júlia, muito obrigado pela presença, obrigado pelas informações e parabéns por esse Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Luciano, pela oportunidade e um dia de luta para todas nós, mulheres. Boa noite, obrigado.